Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo 15. Amém? Amém. Lucas, capítulo 15, verso 32. Todos encontraram? Está escrito. A minha é a versão revista atualizada. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Não feche a sua Bíblia, tome seu assento nesta noite. Bom, eu acredito que a maioria conhece esse capítulo. Acredito que todos também, por se tratar de um culto jovem, conhecem esse texto a partir do verso de número 11. Mas ela é uma parábola cujo tem uma intenção: provocar um pensamento em quem está ouvindo. Verso 1 tinha publicanos e pecadores, e no verso 2 nos apresenta uma outra classe de ouvintes: fariseus e escribas. E exigia um comentário, e esse comentário se dava pela recepção que Jesus tinha para com os pecadores. É aqui que ele começa a contar 3 histórias, que alguns chegam a dizer que são 3 parábolas. Porém, nós vamos observar aqui que há uma estrutura montada em Lucas capítulo 15. Existe a história da ovelha, a história da dracma e a história do filho pródigo. Na história da ovelha perdida, da ovelha que se perde, ela se perde, ela é encontrada e logo há uma reunião entre os amigos do pastor, pois ele diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Na parábola da dracma, ou no relato da dracma, que na verdade todas essas histórias têm algumas conjunções que dá uma ligação de uma para com a outra, ou se você vê no verso de número 8, ou ele não termina, ele continua no verso de número 11, e continuou, ou seja, Jesus toma um fio só que quer, no final de tudo, resultar numa compreensão para todos os ouvintes. E na parábola da dracma perdida, a dracma ela é perdida, é encontrada, e após ser encontrada, a mulher convida as suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A história do filho pródigo é a história de uma família. Um pai que tinha 2 filhos. O filho se perde, ele se encontra, vai à casa do pai, o pai corre ao encontro dele, o abraça, beija o seu pescoço e assim também propõe uma festa. Mata um animal, convida os amigos e é uma festa na casa. O que não aparece como uma divisão
ou como uma epígrafe, ou um título, entre o 11 e o 32, é o que seria ou que poderia ser a outra parábola, a quarta parábola. E por que eu estou dizendo quarta parábola? Repito, porque há uma estrutura. Qual é a estrutura? Algo se perde, algo é encontrado, e após ser encontrado, festa. Meu amigo Felipe, a ovelha se perdeu, foi encontrada, festa. A dracma foi perdida, foi encontrada, festa. O filho se perdeu, foi encontrado, festa. Só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é que a partir do verso de número 25, o texto diz que o filho mais velho, que estava no campo, quando voltava para casa, ao se aproximar, ouviu que tinha músicas e danças. Logo, no desenrolar do texto, você vai acabar descobrindo que há uma quarta parábola aqui, que na verdade tudo não faz uma divisão, mas uma conclusão. Qual a conclusão? O resultado será que o filho mais velho que está na casa estava tão perdido no relacionamento com o pai quanto o filho mais novo que foi embora. O filho mais velho que estava dentro da casa estava tão perdido quanto o filho mais novo que foi embora. Vou repetir isso aqui. O filho mais velho que estava dentro da casa estava tão perdido quanto o filho mais novo que foi embora. E o movimento se repete. Qual é o movimento? O movimento é a casa do pai que olha para a rua. Da mesma forma que o pai está em casa e ao olhar de longe vê o filho mais novo voltando, ele deixa a sua casa e corre ao encontro do filho mais novo. Há o mesmo movimento no verso 25. O filho mais velho não está em casa, está vindo do campo, de fora. O pai está em casa, a casa está em festa. E quando o pai olha o filho de longe, o mais velho, porque não quer entrar na casa por saber que o seu irmão voltou com vida e seguro, o pai deixa a casa em festa e corre ao encontro do filho mais velho. O movimento se repete, porque o mesmo pai que deixou a casa para ir ao encontro do filho mais novo é o mesmo pai que deixou a casa em festa para ir ao encontro do filho mais velho. Logo, quando ele encontra o filho mais velho está simplesmente insatisfeito com a demonstração de graça que o pai dá para o filho mais novo. Eu estou há tanto tempo contigo, nunca transgredi um mandamento, e o Senhor nunca me deu um animal para matar e eu comer com os meus irmãos. Esse teu filho que saiu, gastou com as meretrizes, e o texto nem diz isso. O texto não diz isso. O que diz isso é o filho mais velho, não é o que o próprio texto diz. Porque gastar dissolutamente não significa que alguém está gastando imoralmente, dissolutamente. Isso é o ponto. Isso é o ponto. Ele diz: não quero entrar para casa. Então a estrutura se repete. Qual é a estrutura que se repete? Da mesma forma que a ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, o filho mais novo estava perdido, o filho mais velho também estava perdido. Da mesma forma que a ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada, o filho mais novo foi encontrado, o filho mais velho também foi encontrado pelo pai.
Da mesma forma que houve festa pela ovelha que foi encontrada, que houve festa pela dracma que foi encontrada, que houve festa que o filho mais novo que se encontrou, agora se encerra a estrutura com a pergunta para o filho mais velho: e você vai entrar ou não na festa? Essa, Beatriz, é a pergunta que resta para o público. Vai aceitar ou não a demonstração de graça que eu tenho para com aquele a quem eu quero liberar amor e perdão e graça? Para os publicanos e os fariseus, que são os filhos mais velhos, a pergunta é: vai entrar para a festa ou vai ficar insatisfeito com aquilo que eu decidi fazer para quem eu quero manifestar a minha graça? Bom, dito isso, nós montamos aqui uma estrutura, nós montamos uma finalidade. Porém, em nenhum ponto aqui nós podemos observar algo chamado nome próprio. Na academia há uma discussão em relação a uma única parábola. É a parábola a respeito de Lázaro, do pobre Lázaro e do rico. E qual é a discussão acadêmica ou teologicamente falando? Aquilo é parábola ou não? Por quê? Porque em nenhuma parábola Jesus dá nome para a personagem. Nenhuma. Somente nessa contradição possível que Jesus dá um nome para um personagem chamado Lázaro. Logo, aqui não. Aqui ninguém tem nome. O pai não tem nome, o filho mais novo não tem nome, e nem o filho mais velho não tem nome. Mas eles têm uma identificação. E essa identificação está relacionada à designação interrelacional. O que? Um homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. O que nós vemos aqui, pronomes possessivos: teu pai, seu irmão, ou seja, meu pai, teu pai, seu irmão. Seu irmão é o que disse o rapaz que estava na porta da entrada da casa. Seu irmão voltou com vida. O filho diz uma certa maneira: meu pai, na casa de meu pai. Logo, existem designações interrelacionais que denomina ou que dá nome para cada um. Por quê? Porque ninguém, na verdade, é apenas alguém singularmente falando, independentemente de outro. Não. Todos nós somos compostos por uma dependência relacional por alguém, seja de modo DNA ou não. Vou te explicar melhor. Você, na verdade, embora nós não acreditamos em batalhas espirituais que impliquem maldições hereditárias, porque está escrito que cada um colherá o próprio pecado que cometer, existe na verdade uma influência das pessoas que estão ao nosso derredor. O pai e a mãe influenciam o filho. O filho, ele não é só parte do pai e da mãe porque ele compõe o DNA próprio. Não. Comportamento do pai e da mãe vai refletir no filho. Comportamento de uma sociedade vai refletir em quem está inserido na sociedade. Sendo assim, eu sou aquilo que sou, não apenas porque parte de mim é composição do DNA do meu pai ou da minha mãe. Não. É aquele grande ditado: diga-me com quem tu andas e eu te falarei quem tu és. Quem se mistura com porco, falero come. Eu sou, na verdade, uma composição que está integrada a
Por mais que você, na verdade, seja a Beatriz, você não só é Beatriz por ser única. A sua unicidade compõe uma multiplicidade. Hoje, você só é o que é porque você é esposa e também é mãe. Logo, você é mãe de alguém e esposa de alguém. Você não é só Beatriz. Você é Beatriz, mãe de uma menina e esposa de um varão. E por aí vai. O que eu estou dizendo com isso? A identidade desse jovem aqui, desse moço aqui, está atrelada ao que ele está relacionado ao pai e ao seu irmão. Ele não tem nome, mas ele é filho de alguém e irmão de alguém. Só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é que quando ele diz no verso de número 12, aleluia, verso de número 12, aleluia, o seguinte: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, dai-me as partes do bem que me cabe. Ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje, eu não quero mais que a minha identidade esteja atrelada ao Senhor. A partir de hoje, eu quero cortar esse relacionamento. Quem quiser me conhecer, me conhecerá como aquilo que eu sou, e não mais como teu filho. Não quero mais que o Senhor seja meu pai, e também não quero ser mais o seu filho. O que isso se chama? Uma busca de autenticidade. Isso aqui é no Oriente. No Ocidente você até pode interpretar aquela grande questão de um filho que em determinado momento continua morando na casa dos pais. Começam a olhar para ele com maus olhos. Já está grande, já está a tempo de casar, já chegou a hora de sair da barra da saia da mãe e do pai também. Só que aqui não, existe aqui algo chamado cultura familiar, patriarcal. Então ele estava relacionado ao seu pai, e o seu pai relacionado a ele, e ele está dizendo consigo mesmo e para com o pai: a partir de hoje, não quero mais ser conhecido como seu filho, não quero mais o Senhor como meu pai. Ele está procurando excluir-se do relacionamento com o pai, e ao mesmo tempo, ao se excluir, ele está procurando se distanciar. Pois se distanciando, ele não depende mais de ninguém. Agora, quem manda nele é o seu próprio eu. Eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu não dependo do meu pai. Eu quero andar com as minhas próprias pernas. Não quero saber o que diz o pai. Não quero saber o que diz a minha mãe. Quer saber de uma coisa? O eu, quando ele quer, na verdade, tomar um exclusivismo para si, ele até mesmo toma todo esse dinamismo e essa cultura de comunidade. O eu diz o seguinte: eu nasci na comunidade, mas eu vou dar um rumo para a minha vida. Vou caminhar com as minhas próprias pernas. Vou sair da casa do meu pai e assim vou morar na comunidade. Não quero mais estar atrelado a todo esse contexto. É bom? Parece que sim, mas você vê o grito do eu dizendo: eu, é o eu que deve mandar as minhas pernas, é ele que deve comandar os meus passos. Não quero ter mais relacionamento com ninguém. É o filho que está dizendo: a partir de hoje há uma nova identidade que eu procuro, e essa nova identidade é eu, e o Senhor não é mais o meu pai. O Senhor não é mais o meu pai. Sabe aquele louvor? Oh, eis-me aqui,
rendido estou. Aí tem um trecho do louvor que diz: eu sou teu e tu és meu. Para o jovem Leonardo, ele diz: eu não sou teu, nem tu és meu. Dai-me a minha parte. Porque enquanto a minha parte estiver na casa, eu continuo sendo teu e o Senhor meu. Mas dá a minha parte, porque a partir de agora eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Jefferson, onde você quer chegar com isso? Todos nós estamos diante de uma luta interna entre dois eus. O eu natural, que é da nossa singularidade, e o eu caído, que é a nossa tendência, a nossa cobiça para a carne. E esse eu, ele sempre te procurará levar a entender que você é que manda nos seus próprios passos. Você manda na sua própria vida. Mas quem ama a Deus, quem ama a si e quem ama ao próximo, ele entende que até mesmo o que ele fizer pode agravar um escândalo em relação a alguém. Sabe o que o Paulo diz? Olha, se o teu irmão se escandaliza porque você come carne e legume, então não coma carne para não escandalizar o seu próximo. Ou seja, todos nós devemos viver, aleluia, voltado para o nosso próximo. Aleluia. E eu tenho aprendido uma coisa: o que eu devo fazer? Na verdade, eu tenho que pensar: isso me edifica, isso abençoa meu próximo, isso glorifica a Deus. Se não me edifica, se não abençoa meu próximo e não glorifico a Deus, eu preciso repensar o que eu quero fazer. Aí talvez você pense: não, essa palavra aqui é para o filho pródigo ou para o desviado, né? Não, essa palavra aqui é para crente. Por quê? Porque por fim nós acabamos de entender que também não adianta muita coisa você se vangloriar porque você é o filho que ficou e que nunca se desviou ao tempo que alguém saiu da presença do Pai. Pelo contrário, tudo dá no mesmo. Uns se distanciam fisicamente, outros estão aqui durante 10, 15 anos, mas nunca teve relacionamento com Deus. A grande questão é que você criou uma teologia de barganha, como disse jovem aqui, o mais velho: eu estou há tanto tempo na tua casa, fiz tudo que o Senhor mandou, nunca transgredi um mandamento, e no final de tudo tu nunca me deu nada. Então ele só está aqui dentro para obedecer em troca de um retorno. Você observa que o que você mais vê hoje nas igrejas é isso. Já reparou? Eu não aceito, Senhor, isso na minha vida. Eu estou há tanto tempo na tua casa te servindo, aleluia, e tem alguém enfermo, tem uma porta que se fechou, e daí? Deus não tem nada a ver com isso. Isso faz parte da vida, estando você aqui dentro ou não. Pode vir a enfermidade, o corona pode vir e matar, uma porta pode se fechar. Isso não é garantia de que Deus é obrigado a fazer alguma coisa porque você está aqui dentro. Por quê? Porque o que manda é relacionamento com Jesus. São essas teologias demoníacas que até mesmo você por vezes se vê glorificando, levantando a mão para o alto e indo na carruagem, enquanto quem dirige ou quem prega ou quem louva, que enquanto você adora aqui, Deus está fazendo uma coisa lá. Pelo amor de Deus, a minha adoração não é
número 1, vem um leproso. Se prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Ele diz para Jesus: Senhor, no grego Curios, Senhor, eu sou pecador, o Senhor é Senhor. Se tu quiseres, pode me curar. Olha a palavra, se é uma condição, quiseres é um querer, eu não mando nele. Tem poder para me curar, ou seja, eu já estou te adorando, mas se o Senhor quiser me curar, tu pode me curar. Mas como o Senhor tem querer, logo a minha adoração não te obriga a me curar. Então quem disse me adora e eu te darei não foi Deus. Quem disse me adora e eu te darei foi Satanás. E mostrou-lhe todas as glórias e disse para Jesus: tudo isso te darei se você me adorar. E tem gente que está cantando enquanto você faz isso. Eu estou indo lá enquanto você glorifica aqui. Eu estou fazendo ali. Não, pelo amor de Deus, que a tua adoração seja resultado daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Preciso mudar para o texto, a hora já foi embora. Olha que interessante. Ele foi para uma terra longínqua. Para uma terra longínqua. Para uma terra longínqua. Para uma terra distante. Porque quanto mais longe ele pensa que está indo, quanto mais distante ele está do Pai, pouca possibilidade tem dele continuar sendo filho e o pai dele. Ou seja, quanto mais distante, agora é só eu. Quem quiser me conhecer, vai me conhecer como alguém só. Ninguém me conhecerá como filho do Pai. E quem estiver com o Pai lá não vai saber que o Pai, na verdade, é pai de um. Não, porque um já foi embora, desonrando ele. Ó Beatriz, o negócio é tão sério, mas tão sério, que a partir do filho mais novo, deu uma nova identidade para o Pai. Sabe qual? Aqui está o pai de um menino sem vergonha. Aqui está o pai de um menino que não o honra. A partida do pai deu uma nova identidade. A partida do filho mais novo deu uma identidade para o pai. Oh, glória a Deus. Será que o pai nunca pensou nisso? Em dizer: fica aqui, porque se você for embora, o que vão pensar de mim? O pai poderia ter pensado. Só que tem um porém. Qual é o porém? O porém é que Deus te ama tanto, 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 que Deus não vai te forçar a nada. Quer ir? Pode ir. Porque quem me ama, ama voluntariamente. O texto diz que ele foi para uma terra longínqua, gastando e vivendo dissolutamente. Repito, viver dissolutamente não significa que está vivendo imoralmente, porque tem muita gente que pensa que a vida de pecado é uma vida imoral. Muito pelo contrário, tem gente que não é imoral, mas vive dissolutamente. Porque pecado não é só aquilo que é imoral. Pecado é tudo aquilo que é contra Deus. E nem tudo aquilo que é contra Deus é imoral. Tem moralidades que na verdade ferem a moral de Deus. E Deus usa a sua sabedoria para ferir a minha loucura. Como Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, engravidou virgem, ferindo uma moral, para envergonhar a minha moral. Verso de número 14. Começou a padecer necessidades. Quanto mais longe ele vai, mais ele gasta. E quanto mais ele gasta, começa a padecer por necessidades. Verso 15.
Pareceu tua cara. e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra. Olha o paradoxo. Ele se aparta do pai, e ao mesmo tempo que se aparta do pai, ele está caminhando para uma terra longínqua. E quanto mais ele caminha para uma terra longínqua, mais perto dos porcos ele está. Jefferson, o que significa? Você nunca será apenas um eu. Sempre alguém influenciará a sua vida. Se não for o pai, será os porcos. Oh, glória a Deus. Que contraste. Porque ao pensar em cortar relacionamento com o pai, deixaria ele livre. Pelo contrário, o caminho que ele toma vai se aproximar mais daquele que é responsável dos porcos. Ou seja, você nunca será um eu atuando nessa existência. Ou você é influenciado pelo relacionamento com o pai, ou você é um ser influenciado por comer com porcos. E eu tenho aprendido uma coisa. O quê? Porque uma vida sem Deus é assim: gasta, 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 consome, 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 consome. E quando não tem mais dinheiro para bancar o que consome, o que tudo ele consome, ele passa a ser consumido por tudo. Vou repetir isso aqui. Aquele que consome tudo, por fim será consumido por tudo. Glória a Deus. Aquele que se alimenta com tudo, no final de tudo, tudo vai alimentar-se dele. Vou gravar até. Você já reparou que algumas coisas estão te consumindo? Você já reparou que guerras se alimentam de você? É por isso que campanhas estão cheias. Porque almas que não sabem lutar gastam energia com tudo. E no final de tudo, as lutas se alimentam dessa pessoa. Eu vou te contar uma história. Houve uma guerra, uma fome na terra. Davi ora ao Senhor: o que houve, Senhor? É porque Saul quebrou o mandamento. Ele matou os gibeonitas, esses que fez uma aliança com Josué. E agora? Davi vai ao encontro dos gibeonitas. O que eu devo fazer? Nos dê 7 homens da casa de Saul. Davi então pega 5 filhos de Merabe e 2 filhos de Rispa, cujo nome de um é Mefibosete. A Bíblia diz que matam os 7 numa colina. E Rispa, quando vê que seus 2 filhos, ao serem mortos, não terem ninguém para o sepultar, para prestar a última honra, cobre sobre si e sobre eles um pano, e assim lamenta até que Deus aceite o sacrifício e mande chuva sobre a terra. Enquanto isso, corpo morto atraía aves de rapina e feras do campo. Beatriz, ela teve que perder para Deus curar a terra. Porque algumas perdas são necessárias para que nós venhamos receber vitórias lá na frente. Mas ao mesmo tempo vinha aves de rapina e feras do campo para se alimentar de suas perdas. E sabe o que ela fazia? Sempre quando vinha de noite, ela enxotava. Sempre quando ela vinha de dia, ela enxotava. Para quê? Porque ela entendia que ela não poderia ter as suas perdas como alimento para aquilo que vinha ao seu encontro. Demônios se alimentam de perdas. Muita coisa pode te consumir. Muita coisa pode fazer de você um alimento. Ou seja, só te faz de alimento porque você perdeu o pão que estava na casa do Pai. E sabe qual é o maravilhoso? Quando ele come das bolotas do porco, porque o texto ele é
diferente, porque é uma questão chamada comer e não se satisfazer. Já comeu esses hambúrguer virato, ruim, que você come, te empazina, a barriga fica cheia, nem água você consegue beber? Pois é, você comeu, te empazinou, continua com fome, quer comer e não consegue comer. E a vida sem Deus é assim: você come, te empazina e continua com fome. Eu vou abrir. Você entende que relacionamento é o que te preenche. Aí entra em um relacionamento, não dá certo, continua com fome. Termina, entra no outro, continua com fome. Termina e entra no outro, continua com fome. Porque você precisa entender que o que vai matar a tua sede, aleluia, não é relacionamento, é a presença de Jesus. Eu estou falando de relacionamento, mas pode ser um emprego, pode ser dinheiro, pode ser amigo, pode ser uma dependência de alguém autônomo. Tem gente que é carente de afeição. Então ele comia, se empazinava e continuava com. Aí ele se lembra. Ele se lembra. Eu aqui com fome e na casa do meu pai. Ué. Saiu. Glória. Aleluia. Saiu. O que saiu? O mesmo que falou na casa do pai: não quero mais que o Senhor seja meu pai, é o que o anjo diz na casa do meu pai. Ué, meu pai? Manda um beijo. Tá parecendo Porque na se cara. tem uma coisa que a distância não tira, Manda um beijo. é a memória da filiação. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele está longe, mas o instinto que é fruto do relacionamento fez ele falar quase que involuntariamente: na casa do meu pai não falta pão. Já sei, vou voltar. Oh, glória a Deus. Eu vou voltar. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. E diz o texto que ele voltando, o pai o veio de longe. Quando o pai o veio de longe, ô do baixo, me ajuda aqui rapidinho. Me ajuda aqui, por favor. Me ajuda, me ajuda. Vai acontecer algo chamado abraço. Um abraço ele envolve 4 movimentos. Para que o abraço possa acontecer, você tem que abrir os braços. E eu também. Quando os braços se abrem, pastor, quando o Senhor abre os braços para alguém, o Senhor está dizendo com uma linguagem corporal: aqui tem espaço para mais alguém. É por isso que Jesus morreu de braços. Porque ele está dizendo: aqui tem espaço para você. Só que não adianta Jesus abrir os braços se você também não quiser abrir os braços. Então, o primeiro movimento: abrir os braços. Segundo movimento: reciprocidade. Eu caminho ao teu encontro e você vem ao meu encontro. Porque o pai foi ao encontro do
abre os braços. E quando há uma união, os dois se fecham. Quando o filho mais novo falou para o pai: pai, não quero mais que o Senhor seja o meu pai, ele vai dizer o seguinte: eu não quero mais em mim o Senhor. Mas quando ele volta, há um abraço. E quando há um abraço, não é mais o eu do filho. Pelo contrário, é dois eus se unindo. Um abraço. É por isso que Paulo escreve: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais eu, agora é Jesus na minha vida. E o quarto movimento é que depois do abraço tem que voltar a abrir os braços. Por quê? Porque nenhum relacionamento resistirá a uma possessividade de que eu fechei meus braços para alguém e com esse alguém vou caminhar pelo resto da vida. Não! Quando eu abro os braços, eu estou me permitindo me abraçar outras pessoas e o meu próximo também. Ou seja, não existe uma possessividade. Você pode abraçar quem você quiser, eu abraço também quem eu quiser. Ou seja, não há na verdade uma propriedade, há uma alteridade, há uma liberdade para você receber mais alguém no teu coração. Se ponha de pé nessa noite em nome de Jesus. Ai, que Deus. Moço, vou parar de gravar. Quer mais alguém? São dele. Eu também. Vou cortar. Agora eu tô tá aparecendo tua cara aqui. Eu comecei a namorar uma mensagem. Quê? Estou namorando uma mensagem. Achei que namorava com Se toda vez que há um abraço, há uma união de dois eus, um dia houve um racha no ministério. Quem? Paulo e Barnabé. João Marcos foi o jovem que foi o motivo de uma separação. Paulo e Silas para um lado, Barnabé com João Marcos para o outro lado. O negócio foi tão sério, mas tão sério que Paulo dizia consigo: não vou mais andar com João Marcos. Não vou não. Porque parece que João Marcos o abandonou em uma viagem. E esse abandono nasceu uma ferida. Não quero mais. Não quero mais. O tempo passa. Está Paulo escrevendo para Timóteo: Timóteo, Demas me abandonou, amou esse presente século, mandei um para um lado, e só Lucas está comigo. Quem é Lucas? Médico. Nos naufrágios, com certeza, Lucas, por ser médico, ajudava a curar as feridas de açoite, de apedrejamentos e por aí vai. Mas havia uma ferida que Lucas não podia tratar. Foi a ferida que ficou aberta pela ausência de João Marcos. E é aí que Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, sério, manda-me vir João Marcos, porque muito útil é para o ministério. Ele estava abrindo os braços de novo, Beatriz, para receber João Marcos no seu coração.
Sabe como? Perdoando João Marcos. Sabe o que significa? Todas as vezes que você abre os seus braços para abraçar alguém, você está liberando uma oportunidade para perdoar e ser perdoado. Não tem como receber um abraço de Deus se você não abrir os seus braços para ser vulnerável, para perdoar e para ser perdoado. Eu te perdoo. Eu encerro essa mensagem com esta palavra. Tem gente que toma o direito da ofensa como um troféu, como uma medalha. Ela que me feriu, ele que me transgrediu. Aqui está a prova. Eu tenho o direito da ofensa. Guarda no paletó e anda com isso pelo resto da vida. Trancou no coração direito da ofensa e não abre mais os braços para ninguém, e muito menos para essa pessoa que o ofendeu. Ela não abre mais os braços para essa pessoa. E quem fecha os braços para perdoar e para ser perdoado não receberá abraço de Deus. Alamante Comalassuia, Elébia de Comandarábia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Só existe a possibilidade de você receber um abraço de Deus se você abrir os seus braços para o teu próximo. Pastor, posso orar? Posso orar? Quero orar pela tua vida. Quem entrou por essas portas com os braços fechados, não se abrindo para ninguém, e tampouco para quem te ofendeu. Você sabe que se você olhar para essa pessoa, você por conta própria, tu não tornaria abrir os braços para abraçar ela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Todas as vezes que você fechar os seus braços para essa pessoa, por mais que ela te feriu, Deus não vai também te abraçar. Meu Deus. Agora, se você abrir seus braços para o seu próximo, tu pode receber um abraço de Deus. Senhor Deus, tu sabes, meu Pai, o conflito que meu coração estava antes de tomar posse desse microfone. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro, meu Pai, desse coração que se fechou, ó Deus. Esses braços que não se abrem, meu Pai, mais para alguém. E não é um braço, meu Pai, é o coração que se fechou mesmo, literalmente. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, se houver essa possibilidade, meu Pai, dela abrir esses braços hoje para esta causa, eu sei que o Senhor vai o abraçar. Cura nesta noite. Cura nesta noite. E tu me faz ter uma visão. E esta visão é que há até mesmo um desejo de querer abrir os braços, mas há uma algema nesse punho que não deixa ela abrir os braços.
Mas eu te peço, meu Pai, nesta noite, quebra essa algema. Desfaça essa algema. Quebra esse cadeado. E liberta essa pessoa em nome de Jesus. Liberta-o, meu Pai. Pois o Senhor libertando, meu Pai, ela vai também libertar muito que está guardado no seu coração, que ela trancou. E eu te peço, meu Pai, cura, 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 Senhor, em nome de Jesus, cura. Ó Deus, não permita, meu Pai, que esse direito da ofensa se transforme em alcance, aleluia, que o conduza para um estágio terminal de doença na alma, pelo contrário. Cura, Senhor, para a glória do teu nome. E eu encerro, meu Pai, esta palavra aqui. Cura para a glória do teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.